Olá pessoal, nessa videoaula o tema vai ser primitivas imediatas, mais especificamente vamos dar um sentido para isso aqui, que é uma integral indefinida, ou seja, quando a gente não coloca limites de integração, e depois no outro quadro a gente vai fazer as nossas primeiras integrais, nossas primeiras fórmulas, que a gente chama de imediatas, ou seja, bateu o olho, tem que ver quem é a antiderivada dessa função. Então eu vou começar a aula. Então vamos lembrar que, dado uma função AB por reais, dizemos que f é primitiva de fzinho se a derivada de f é o fzinho. Isso aqui a gente viu na outra aula, para todo x em AB. Acontece que quando a gente pensa em achar todas as primitivas, ou seja, quando a gente quer resolver um problema de integração, a gente precisa encontrar uma primitiva. E o que a gente vai fazer é listar todas as primitivas possíveis. E quando a gente lista as primitivas, ou seja, não é única isso, tem mais de uma, tem infinitas. Mas só que, se a gente sabe uma primitiva, sabe todas. Em que sentido? Se G é outra primitiva, então vale essa fórmula aqui, f de x igual a gx mais c. Isso a gente viu também na aula anterior. Então, baseado nisso aqui, a gente consegue colocar um símbolo de todas as primitivas. Devido a integrais e tudo isso, essa é a notação que a gente usa para primitiva. Desde ficar chamando de fzão, gzão, primitiva de f, escreve isso como uma família de todas as primitivas. Por exemplo, vamos resolver x ao quadrado dx. A gente viu que qual é a função cuja derivada é x ao quadrado. A gente viu o x ao cubo e temos que depois dividir por 3. Se derivar x ao cubo sobre 3, x ao quadrado. Só que é a única. Não, se eu somasse mais um, seria primitiva, somar mais 2, etc. O que está dizendo aqui é que todas as minhas primitivas têm esse rosto, para algum c real. Então, basicamente, resolver essa integral é achar uma primitiva e somar mais c. Então, nunca se esqueça desse mais c na hora de resolver esse tipo de integral. Vamos só falar rapidamente algumas propriedades de integração, que diz o seguinte: a integral de f mais g é igual a integral de f mais a integral de g. Isso é claro? Sim, pensar um pouco, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Vamos supor que, por exemplo, a primitiva da fzinho seja fzão, a primitiva da g seja gzão. Somo. Então, ó, achei a primitiva, achei uma primitiva. Derivo. Se eu derivar, isso aqui é igual a f mais g. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, essencialmente, o que eu acabei de provar, ó, integral de f mais integral de g é igual a integral de f mais g. Vou brincar um pouco com essa notação. E a mesma ideia vale para k vezes f dx é igual a k vezes a integral de f, onde k é qualquer constante. Enfim, a gente ainda não vai trabalhar com isso nessa aula. O que a gente vai fazer é um passo antes, ou seja, achar nossas primeiras fórmulas de integral. Porque depois a gente aplica as propriedades. Isso vai ficar numa outra aula. Então, as nossas primeiras fórmulas são as seguintes. A primeira, quando a gente quer integrar x elevado a n, então o que a gente faz? Bom, polinômios, tudo que vale. Isso aqui, ó, pensa um pouquinho, x elevado a n mais 1 seria o meu candidato. Se você derivar, vai dar n mais 1 vezes x elevado a n. Então, a gente divide por n mais 1 para achar a nossa primitiva. Ou seja, se a gente derivar isso aqui, dá x elevado a n. Problemas. Isso aqui também vale para todo n real com n diferente de menos 1. Lembra que vale a regra do tombo para qualquer n real. Só que o n tem que ser diferente de menos 1 por causa disso aqui. Agora, então vamos resolver o segundo exemplo. Para n igual a menos 1. Para n igual a menos 1, x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. Qual é a função cuja derivada é 1 sobre x? Se a gente lembrar da nossa lista, ln de x. Só que tem um problema. Ah, não esqueça do mais c. Mas temos um problema. Qual? O domínio disso aqui é x maior que zero. O domínio disso aqui é x diferente de zero. Aqui o domínio é muito maior. Tem que ser, a derivada disso aqui tem que ser igual a isso para todo x no domínio daqui. A primitiva é essa. Então, se a gente pensar um pouquinho, tem que adaptar um pouco o problema, mas se botar módulo de x, resolve para x maior que zero e para x menor que zero. Mais c. A derivada do cosseno ou a integral do cosseno é seno,
E a integral do seno é menos cosseno. Então aqui é danado para a gente inverter o sinal, tudo isso. Toma cuidado. Eu sugiro sempre lembrar via derivadas e depois ficar pensando no caminho inverso. Ah, achei. Derivada é seno ou menos seno? Qual é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Bateu. Então, eu gosto de pensar sempre na derivada, não na integral. Mas cada um usa o seu critério para decorar isso aqui. Isso aqui eu também aconselho muito decorar, que é qual é a função cuja derivada é secante ao quadrado. Tangente de x e as outras são... Essa aqui é mais simples, qual é a função cuja cuja derivada é exponencial, é a própria exponencial. E isso aqui é outra que eu vou sugerir você decorar. Ela é muito importante. Aparece várias vezes em vários exemplos de integração, naturalmente, que é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, a gente precisa lembrar, não tem... Tem como deduzir essa fórmula? Tem, mas ajuda muito gravar ela. É o arctangente de x. Por que ela é importante? Porque integração de frações de polinômio é natural. E quando integrar, pode aparecer alguma coisa disso ou adaptações disso. Então, vai aparecer um arctangente. Muitos exemplos aparecem isso. Então, aconselho muito vocês gravarem essa fórmula. E esse aqui é o meu último conselho. Só decorem essas 7 integrais. Mais nada. Vocês vão ver tabela gigantesca, tudo que tem direito. Bobagem decorar aquelas tabelas. Decora isso e depois aprenda os procedimentos de fazer conta. Aprender os procedimentos em 2 minutos em menos de 2 minutos você deduz cada uma daquelas tabelas. Tá? 2 minutos para uma, 2 minutos para outra, etc. Então, a dedução é bem rápida. Eu acho que não vale a pena decorar. Só essas aqui, eu acho que já agiliza muito o processo. E é isso.